Controlar plantas daninhas é um desafio constante para a agricultura. E é para isso que a UpHerb existe. Acesse www.upherb.com.br. Somos uma plataforma educativa que oferece conteúdo com credibilidade sobre plantas daninhas, seu manejo e controle. Rolando a página, você pode conferir artigos de opinião, informações úteis para a lavoura e publicações científicas sobre os mais diversos temas. E na nossa biblioteca é possível baixar conteúdo de diversas fontes especializadas. Também tem um espaço dedicado a notícias e vídeos, cheio de conteúdo que pode te ajudar a aumentar a produtividade no campo. UpHerb, Academia das Plantas Daninhas. Olá, boa noite. Uma satisfação tê-los aqui conosco nessa nossa segunda live. Hoje nós temos um convidado especial, nós temos um dos parceiros nossos na nossa página, o Dr. Rodolfo Checheto, já vou passar a palavra para ele, mas nesse momento eu gostaria de explicar para vocês o porquê dessa live. Nós estamos nesse mês de julho completando um ano de atividade, ou seja, um ano que a nossa página está no ar, disponível a todos. Então, nessa oportunidade, a forma como nós encontramos e agradecer a parceria, a participação de todos, é nós levarmos aquilo que é o nosso objetivo, que é levar o conhecimento, levar a informação. E nada melhor do que a gente começar a levar essa informação trazendo um dos parceiros que desde o início contribuíram e continuam contribuindo com nós nessa atividade. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Rodolfo, para ele se apresentar, para ele dar as boas-vindas ao pessoal. Professor, boa noite. Está me ouvindo bem? Tranquilo, Rodolfo, tudo bem? Tudo em ordem. Bom, primeiramente, eu acho que é um prazer, é uma honra estar participando com o senhor nessa live. Eu acho que quando o senhor fez o convite, a gente ficou muito honrado. Pode falar. Não, tu falou senhor, me senti mais velho do que realmente eu sou, mas tudo bem, Rodolfo, fique tranquilo. E essa formalidade existe, né, professor? Embora a gente nas viagens a gente vê o Inter, jogar e toma uma cerveja, mas a gente tem a formalidade. Um corintiano e um colorado, sempre pode dar alguma confusão, né? Pois é. E bom, eu acho que não tinha outra palavra quando eu compartilhei com o Fernando, com o Alisson, que são os pesquisadores da agroefetiva, o professor Ulisses também. De pronto a gente atendeu, eu acho que é uma satisfação estar participando dessa conversa. Quando o senhor explicou para a gente a ideia de criar a plataforma, foi uma coisa louvável, eu acho que é uma honra participar dela também, com conteúdo escrito, com conteúdo gravado, espero que a gente continue aí por longos anos trabalhando junto. Da mesma forma, é uma satisfação para nós também por ter primeiro, uma parceria dessa em termos de amizade, e a outra a qualidade da informação que vocês têm agregado à nossa página. Mas, Rodolfo, me explica um pouco, principalmente para o pessoal que está nos ouvindo, o que é a agroefetiva, o que consiste a agroefetiva, o que ela faz? Legal, professor. A agroefetiva, ela é uma empresa jovem, Ela é uma empresa formada em 2016 por 3 estudantes de pós-graduação, 3 agrônomos, junto com o professor Ulisses. Então, nós fizemos a pós-graduação na Unesp em Botucatu, na parte de tecnologia de aplicação, e a gente atendia muito a demanda de treinamentos e ações de pesquisas a campo e em laboratório.
E no final do nosso doutorado, a gente se deparou com uma possibilidade muito grande de uma área crescente, uma área importante, que gera até hoje muitas dúvidas para o produtor, para o pessoal que está no campo, que é a parte de pulverização, né? Então, essa empresa ela se iniciou em 2016. Hoje ela tem o foco aí voltado para os trabalhos de campo, treinamentos, toda a parte de extensão, que é onde a gente se conheceu, a gente participa de grandes projetos juntos. E também tem uma outra parte que nesse ano, né, se mostra a importância que está tendo, que é a questão de pesquisa, que ela praticamente 100% ela não parou, né? Então, é um trabalho de laboratório, então a gente muitas vezes recebe um produto codificado lá no início da sua formulação e participa desse desenvolvimento na questão de caracterização de gotas, no risco de deriva, até esse produto ir para o campo, onde nós fazemos as pesquisas também a campo, gerando laudos técnicos e depois levando essa informação no modo de extensão, palestras, treinamentos, né? Então, hoje nós somos uma empresa voltada à pesquisa e treinamento, voltado aí para a área de tecnologia de aplicação. Bom, então nada melhor do que você para nos conversar justamente sobre esse tema que a gente propôs, né, que é a relação entre plantas daninhas e tecnologia de aplicação. Toda vez que eu vou dar aula de controle químico, né, e eu inicio o controle químico, eu tenho uma sequência, um slide que eu ponho o seguinte, que a aplicação o controle da planta daninha em si, ele consiste na interação entre alguns fatores que envolvem planta, herbicida e ambiente. Né? Então, essa interação, sem a menor dúvida, ela tem que atuar de uma forma integrada para a gente ter um efetivo controle. Dentro dessa interação, onde é que você encaixa a tecnologia de aplicação? Onde é que você encaixaria a tecnologia de aplicação? Bom, boa pergunta, professor. Vamos lá. Se a gente parar um pouquinho para observar a tecnologia de aplicação, ela está diretamente ligada aos 3 fatores que o senhor citou, né? Então, para a gente explicar um pouquinho dela, a gente volta um pouquinho nos conceitos, né? Se a gente pegar lá na década de 70, 80, as primeiras pesquisas voltadas, essas pesquisas são de décadas mais atrás ainda, né? Mas o que a gente tem aí recentemente que a gente usa são, por exemplo, as citações de um pesquisador britânico chamado Matthews, né, Graham Matthews, e que ele já conceituava tecnologia de aplicação basicamente da forma que ela é conceituada hoje. Isso passou por gerações, né? Depois dele a gente teve aqui no Brasil, no início da discussão de tecnologia de aplicação, com o professor Tomomasa Matu, depois veio o Cristofoletti, e agora, da década de 2000 para cá, muito forte aí do professor Ulisses Antoniassi, né? Onde todos eles conceituam tecnologia de aplicação como uma disciplina multidisciplinar, né? Vamos falar assim. Então, dentro de tecnologia de aplicação, eu preciso entender um pouquinho de meteorologia, um pouquinho de física, química, porque eu estou misturando produtos, formando uma gota. Tenho que entender esse fenômeno dessa gota até chegar a um alvo. Aí entra as plantas e entra o ambiente, né? Então, eu tenho uma infinidade aí de disciplinas dentro de um tema só. E ela é conceituada assim, né? Então, a colocação do produto de maneira correta, na dose necessária, né? Não agredir no meio ambiente, com o máximo desempenho de eficácia possível e com baixo custo, né? Então, veja só, essa é a definição de aplicação. Exatamente aí nos 3 pilares que o senhor citou, né? E dentro desses pilares, aí a gente tem vários, como você disse, sub-áreas, ou mesmo dentro, dá para pensar na máquina, a gente tem desde o aplicador, a própria máquina, a ponta, a cauda, ou seja, é um conjunto de variáveis importantíssimas, né, que vão influenciar dentro do processo. Então, não é tão simples assim, da maneira e rápida para explicar o que é realmente a tecnologia de aplicação. Mas se eu te perguntasse assim, e rapidamente, o que é uma boa tecnologia? Como que é, professor? Cortou um pouquinho para mim aqui, eu não consegui ouvir. Como que é a pergunta do senhor? Não, o que você me definiria como uma boa aplicação? Se você assim, olha, essa é uma boa aplicação, como é que você definiria?
Bom, uma boa aplicação, né? A gente passa por diversas etapas, começando com o equipamento calibrado, uma ponta de pulverização correta, atingindo a dose necessária do produto no alvo, com o mínimo de contaminação ambiental, né? Então, essa é uma boa aplicação. E aí entram outros fatores, como eu preciso ter também o rendimento operacional, e aí entram, logicamente, todos os demais fatores, né? Mas no pé da letra, assim, seria essa definição, né? Não, perfeito. E dentro desse contexto, você acha que nós, ou seja, o produtor, está estruturado para atingir esse objetivo, para ter esse controle, essa boa aplicação e, acima de tudo, no caso de Plantaninha, o controle eficiente e eficaz? Como é que eu sei que vocês têm vários dados aí nessas pesquisas que vocês fazem, nesses treinamentos, que vocês, e mesmo todo o processo de aferimento de equipamentos em diferentes regiões do Brasil, vocês têm dados realmente para passar para o pessoal, para entender um pouco desse processo? Professor, sim. A gente, inclusive, se a gente começar aqui, a gente vai umas 3 horas, se desce, né? Para falar um pouquinho sobre esses dados. Mas, bom, vamos lá. O senhor disse na questão do nosso produtor, né? Se ele está, de fato, preparado para isso. Sim, né? Ele tem total acesso à tecnologia, ele tem total capacidade de produzir bem com uma aplicação correta e segura. Nós vemos isso, né? O ganho da produtividade a cada ano, logicamente, não é só da semente, não é só do solo, não é só do adubo, né? E sim de um conjunto, que dentro desse conjunto nós temos também a parte de pulverização. O tratamento fitossanitário é importantíssimo, né, professor? Se a gente falar aí para a soja, nós estamos falando de 6 a 8 entradas do pulverizador durante a safra. Vamos estender para o algodão, o pessoal lá mais para o cerrado, até vai embora, até 20, né? Dependendo da infestação, até mais. Então, ela é muito importante, né? E o produtor, ele tem informações, ele tem ferramentas para isso, tá? Bom, o que acontece é que muitas vezes ele acaba tendo, como eu posso dizer assim, alguma ação muito cultural, por exemplo, na escolha da ponta de pulverização, ele é muito focado na escolha de uma única ponta de pulverização para fazer todos os tratamentos, e aí entra fungicida, inseticida e, logicamente, a área do senhor aí, que é um tratamento de herbicida. Muitas vezes existe uma ponta totalmente diferente da ponta usada para um fungicida, né? Nesse sentido, vocês têm esses dados, né, de percentuais de pontas, né, que quantos por cento usa uma ponta, 2 pontas? Vocês têm um pouco desses dados? Podia passar para o público um pouco isso para nós? Sim, sim, temos. Inclusive, são trabalhos, professor, que a gente começou, eu particularmente comecei a realizar em 2009, né? Mas o grupo realiza isso antes disso, né? Então, nada, eu tenho 11 anos já de coleta de dados a campo de inspeção de pulverizador. Não eu, como a agroafetiva como um todo, né? O professor Ulisses, por exemplo, tem muito mais experiência do que eu, mas a gente compilou todos esses dados para trazer informações. São dados publicados, inclusive, né? Nas nossas páginas tem esses dados, mas vamos falar um resumo deles, né? Como funciona? Por exemplo, a gente chega na propriedade, vamos até o pulverizador, juntamente com os técnicos, o agricultor, e a gente faz uma série de perguntas. E uma delas é a seguinte, né? Quantas pontas de pulverização, quantos modelos vocês usam durante a safra? E aí tem de tudo, né, professor? Tem a resposta que usa uma só para tudo, outro usa 2 e até 3, tá? Então, só para o senhor ter uma ideia, 31% de todas as nossas visitas responderam que usa uma ponta só, né? Então, aí assim, bom, vamos raciocinar nós todos aqui, né? Se ele escolheu um único modelo de ponta, qual seria esse modelo? Seria um modelo voltado para um tratamento de um fungicida, por exemplo, porque é o mais restritivo, né? Então, ele vai usar uma ponta de gota mais fina. Qual seriam essas pontas? Então, por exemplo, um cone vazio, um duplo leque e um leque, que é uma próxima pergunta que a gente faz. E aí, 70% deles disseram que usa cone, né? Então, aí nós começamos a entender um pouquinho o desbalanço que eu disse para o senhor, que o produtor tem condições, sim, mas ele tem algum problema na questão da escolha das pontas.
Por quê? O senhor imagina aí a gente fazendo uma dessecação, né, com 2,4-D, glifosato, com uma ponta cone. Só para vocês entenderem, são produtos sistêmicos, que não precisam de uma cobertura, uma penetração muito alta. Então, a recomendação são pontas que gerem gotas de pulverização grossas a ultra grossas, né? E a ponta cone, ela gera muito fina a fina. Ou seja, tá errado, né? Tá mal dimensionado, vamos falar assim. Então, aí eu acabo entendendo que eu posso ter, sim, algum problema na escolha de pontas. Eu tenho uma pergunta aqui, embora não seja exatamente sobre o que você está falando, mas que envolve um pouco isso também. É uma pergunta da Ana Júlia, que ela pergunta se uma boa aplicação, dentro do que você colocou antes, ela somente é possível quando se usa elevado volume de cauda? Bom, vamos lá. Só para a gente entender, um grande erro também que a gente vê é travar muitas vezes o mesmo volume. Então, por exemplo, algumas regiões do Cerrado, o pessoal tem a adesão de um volume menor. Eu vou chegar lá, tá? Só quero explicar o cenário. Mas, por exemplo, é um erro eu travar o mesmo volume para fazer todos os tratamentos, porque depende do meu ano, depende do meu ano, que eu digo, por exemplo, num ano de muita chuva, provavelmente eu tenho uma infestação muito alta de insetos ou de doenças, né? Então, aumentar o volume é uma opção de fazer um bom tratamento? Sim, né? Mas, por outro lado, eu começo a perder rendimento operacional. Então, eu tenho que ter um balanço na propriedade, é Ana Júlia, né? Eu tenho que ter um balanço na propriedade para ter um volume até onde eu posso aumentar sem prejudicar meu rendimento. Porque senão eu não consigo completar minha área na janela minha de aplicação. E aí entra um outro problema que é a questão meteorológica, temperatura, umidade, etc. Mas assim, pensando no tratamento, na cobertura, penetração, quanto maior o volume, sem dúvida, maior a chance de ter um melhor tratamento. Mas esse não deve ser o único ponto a ser analisado. Perfeito, perfeito. E dentro desses dados que vocês têm, e você colocou um exemplo agora do Mato Grosso, ou do Cerrado, diversidade muito grande também de nível tecnológico de uma região para outra, ou de uma propriedade para outra, eu diria assim. Né? Se nós pegarmos a região sul, onde nós temos propriedades menores, com proximidades das áreas menores, eu tenho que ter um cuidado diferente em relação às áreas maiores, né, onde eu tenho um cenário um pouco diferente. Por outro lado, eu tenho nessas áreas maiores, centro-oeste, por exemplo, as limitações de temperatura, muitas vezes, que temperaturas muito altas. Então, essa diversidade toda, como vocês trabalham com essa diversidade aí de regiões para passar informação para o produtor? Professor, muito bem colocado. Bom, sempre a gente tenta instruir e orientar da forma que cada situação é uma situação, cada propriedade é uma propriedade, cada região é uma região. Por exemplo, quando a gente vai conversar com o Alisson lá, com o pai do Alisson, a região deles é no Vale do Ivaí, lá no Paraná, uma região muito ondulada, né? Então, eles não praticam uma velocidade muito alta. Então, o nosso tratamento para eles, para explicar alguma funcionalidade da aplicação é diferente, por exemplo, do pessoal do Mato Grosso, que aí eu tenho uma área mais plana, uma área muito maior, onde eu ando com a máquina muito mais rápido. Isso muda toda a dinâmica de pulverização. Mas, se a gente olhar o esqueleto dorsal da tecnologia de aplicação, ela passa sempre pelos mesmos pontos, que é a escolha correta da ponta, a escolha da vazão com que eu consiga, do volume de cauda, com que eu consiga ter um bom tratamento, conciliando com o meu rendimento. Logicamente, observar o entorno, igual o senhor disse. Só para a gente ter uma ideia, né, a gente está fazendo bastante trabalhos no Rio Grande do Sul por questão de divisas, né? De usar um produto, e esse produto ele precisa necessariamente ficar na área aplicada com o mínimo de deriva possível para não causar problemas em frutíferas, etc. Que não é só uma particularidade do Rio Grande do Sul, né? Só um exemplo. Mas aí entra toda essa explicação, né? Só para o senhor ter uma ideia para aproveitar o gancho, quando nós vamos às propriedades, a gente inspeciona os pulverizadores e a gente faz um checklist, né? Pelo método IPP. E aí a gente tem todo o ranking por status
de problemas das máquinas que têm problemas com pontas, ou seja, a ponta errada, o ângulo da ponta virado, isso ainda acontece, pontas de vazões diferentes, então uma ponta amarela, verde, vermelha na mesma barra, a questão de uma ponta desgastada ou entupida. Bom, enfim, o senhor tem uma ideia, no Rio Grande do Sul, de todas as visitas nossas, todas elas tiveram problema. Então, 100% das propriedades tiveram problemas com pontas de pulverização, né? Então, a gente tenta, o discurso nosso é mais de orientar na questão da escolha. Por exemplo, eu vou trabalhar com herbicida, então a ponta correta é uma ponta com indução de área, entendeu? Mais ou menos nesse ponto. Mas, para o pessoal do Rio Grande do Sul não achar que o problema só tem no Rio Grande do Sul, não é verdade, né? Ó, eu tenho até o gráfico aqui do meu lado para ajudar, né? Então, aí a gente pega, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que já faz parte do centro do país, eu tenho 94% das máquinas com problema, né? Piauí, lá no norte, né? 80% com problemas de pontas, tá? Então, isso não é uma realidade só de uma região ou outra, ela acaba sendo mais aí um problema crônico nosso na questão das pontas, tá? Só uma questão que qual é o custo? Quanto impacta eu ter que trocar uma ponta de pulverização? Qual é o custo? Só para ter uma ideia, eu fico pensando assim, por que o agricultor tem tanta resistência assim em trocar as pontas de pulverização? Essa desconformidade nas pontas. Acho que não é tão caro assim, né? Não. O custo comparativo dentro de uma safra, pensando no investimento de semente, adubos e defensivos, é baixíssimo, né? Eu acho que não deve dar 1%, né? A questão da escolha do jogo e um jogo de pontas novas para cada safra, se for o caso. Ele consegue aferir isso, né? Para determinar se ele troca tudo ou não, né? Ele consegue ter um parâmetro. Não, ele não precisa trocar toda a safra, dependendo da área ou do estado das pontas. Mas, enfim, eu acho que é mais um trabalho conceitual de mudar essa ideia do produtor. Muitas vezes, professor, a gente foi fazer alguns treinamentos e a gente chega na máquina e começa a discutir, ó, vamos falar um pouquinho agora sobre ponta de pulverização, um pouquinho sobre filtros, né? Muitas vezes, professor, o agricultor, ele fala com orgulho, né, de falar que todas as peças do pulverizador são originais, né? Então, a gente tem uma máquina de 5 safras, 5 anos, por exemplo, rodando com a mesma ponta, né? Então, a hora que a gente vai balancear isso, ela está toda desuniforme. Então, é um pouco de orientação mesmo, que é o que a gente acaba fazendo no campo, né? Eu acho que tem várias questões aí de máquinas que a gente poderia aprofundar a discussão e que vão ser necessárias se a gente quiser ter um efetivo sucesso nas nossas práticas, tanto para aplicar o herbicida, fungicida, inseticida, o que seja. Mas existem também alguns aspectos ligados à planta, né? Como a gente colocou lá no início, naquela interação toda. O que eu percebo muito no campo? Que no caso de plantas daninhas, se joga muito a responsabilidade em cima do herbicida. Né? E aí se acaba esquecendo de algumas práticas importantíssimas, como, por exemplo, o tamanho da planta. Né? A gente sabe que até a questão da aplicação em si, pode complementar depois, Rodolfo, mas a molhabilidade que eu vou dar na planta, se eu trabalho com de contato, se a planta estiver muito desenvolvida, a questão da aplicação em si é importantíssima, ter um molhado e ter uma boa cobertura dessa planta, mas também a própria capacidade da planta se recuperar, né, de uma condição quando ela está mais desenvolvida. Então, o tamanho da planta é um ponto importantíssimo. Não se imaginar que as espécies todas sejam da mesma forma, né, que vão reagir da mesma forma, vão ser mais ou menos, tem maior dificuldade de controle, tem que tomar mais cuidado ainda. E tem um outro aspecto aí que eu quero que você coloque um pouco, é se eu mesmo definindo uma dose fixa de um herbicida, eu consigo fazer com que essa dose seja uniformemente aplicada para todas as plantas daquela área? Ou será que todas as plantas, quando eu vou ter essa aplicação, consigo fazer com que elas tenham a mesma dose, sejam submetidos à mesma dose? Professor, boa pergunta. Bom, primeira colocação que o senhor disse na questão da interação com o tamanho das plantas, né? Isso é importantíssimo, professor, é que a gente não consegue abordar tudo aqui, né? Mas eu acho que
para a tua disciplina, então, falar em tamanho de plantas daninhas é fundamental, né, para ter um bom controle. E não só isso, né, vamos pensar, por exemplo, numa plantação de soja, as aplicações, as pulverizações aí realizadas antes de fechar a entrelinha, quando elas estão no estágio de desenvolvimento, elas devem ser diferentes das aplicações quando eu tenho um vegetativo, um reprodutivo bem adiantado, onde elas já estão todas fechadas, né? Então, logicamente, aí entra naquela questão da Ana Júlia, aí eu tenho que variar volume, variar tamanho de gotas, eu não posso ser sempre travado numa única decisão, tá? Isso é importante ficar aqui bem detalhado. Sobre a questão da dose, bom, quando a gente vai lá na bula ou na recomendação do agrônomo, determina a dose do meu herbicida a ser usado, logicamente eu quero espalhar aquele herbicida da maneira mais homogênea possível no meu hectare, né? Da forma com que ele cubra todas as áreas aí de maneira igual. Só que a gente sabe por estudos, professor, que ela tem muita variação, tá? Isso pensando em pontos específicos de coleta. Então, eu acabo tendo essa variação que vem acarretada por calibrações mal feitas, oscilação de barra, problema de variação de pressão, porque eu ando variando muito a minha velocidade de deslocamento, então meu controlador de vazão não consegue dar conta e distribui. Se pegar as diferenças de região, né? Pega uma região mais declivosa, mais ondulada, ou já mais plana, tem essas diferenças todas. Perfeito, professor. Então, assim, é muito difícil, embora seja uma coisa mais utópica que a gente gostaria que acontecesse, tem uma variação muito grande. Embora nós temos novas tecnologias, que é assunto para mais uma outra conversa, por exemplo, a PWM, né, que é a aplicação por pulsos modulados, ela já vem de encontro para corrigir um pouquinho esse problema da variação. Mas, né, eu acho que daí nós vamos até falar um pouquinho sobre isso, e isso acaba potencializando muito não a tecnologia, mas a variação da dose e a questão da resistência. A resistência. Esse ponto eu ia te chamar a atenção, né, que hoje o que a gente está observando? Nós temos vários mecanismos de resistência, que não cabe aqui a gente discuti-los nesse momento, mas o que a gente está percebendo? Um aumento cada vez maior nos casos de resistência metabólica, que está associado ao metabolismo da planta. E as subdoses, essa variação de doses, doses mais baixas, elas são indicativos de acelerar o processo de seleção. Então, eu me preocupo muito nós já às vezes trabalhamos com doses inadequadas, mas as variações todas que você coloca, nós podemos estar criando um gradiente de doses no campo e acelerando o processo existentes, ou mesmo de espécies tolerantes ou de maior dificuldade de controle, que precisaria uma dose mais alta para serem controladas. Então, ao longo do tempo, essa nossa população ela fica cada vez com maior dificuldade de controle e nós vamos selecionando cada vez mais problemas dentro da área. Então, é um alerta importante para quem está ouvindo, né, para o produtor, para que ele realmente trabalhe bem a questão. Primeiro, seguir a dose, que é a dose de rótulo, a dose do fabricante que você vai definir. E cuidar na aplicação para que você tenha realmente uma condição favorável em termos de deposição desse produto nas condições do alvo em si, no caso, a planta. Né? Então, esse é um ponto extremamente importante. E outro ponto, assim, Rodolfo, que eu queria discutir contigo um pouco, só para, eu já não coloquei no início, nosso objetivo é 35, 40 minutos de conversa, né? A gente está quase... a gente começa a conversar, não vê o tempo passar, né? Mas, tempo voa, de qualquer né? maneira, eu acho que quando a conversa é boa, o tempo voa mesmo. Né? E um ponto que eu queria que você colocasse, embora você tenha colocado um pouquinho antes também, a questão do ambiente, dentro daquela tripé que eu falei antes, né? Que faltou ambiente, a gente dar uma discutida. Eu queria que você colocasse um pouco aí, vamos pensar assim, eu estou agora, hoje casualmente está quente no Rio Grande do Sul, mas se eu pegasse uma semana atrás, ou mesmo para sexta-feira que vem, tem que aplicar o herbicida e tem 10 graus. Se eu pensar lá no centro-oeste, essa época é 29, 30 graus, então uma variação grande também em termos de temperatura. Como é que vocês trabalham isso também? Isso, a gente, falando agora no inverno, né, professor, o problema também entra da umidade, né? A gente pega no cerrado lá, a gente esteve juntos no Piauí, por exemplo, foram em épocas diferentes, mas a gente tinha temperaturas de 34 graus e umidade de 40, de 30, então era um negócio meio insano, né?
Mas como que a gente trata isso? A gente trata na medida da conscientização também, tá? Existe uma recomendação, é uma recomendação de boas práticas para a questão de temperatura, umidade e velocidade do vento, né? Mas é muito importante frisar aqui que não menos importante, ou até mais importante, é olhar a recomendação da bula, né? Se nós pegarmos hoje os herbicidas, né, professor? Eles vêm com cada vez mais detalhamentos na bula para que você consiga fazer um manejo adequado desse produto para que ele tenha uma vida útil mais longa, né? Para que ele consiga, sem ter problemas de resistências e etc. E tudo isso está linkado aí, né? Então, só para a gente colocar valores, vamos lá, temperatura abaixo de 30, né, umidade acima de 50, vento médio entre 3 e 10 km por hora. Bom, mas se eu acabei de citar que em alguns lugares não dá, né, professor? A janela é curta e a área é grande, né? Como que faz? Então, aí eu tenho que ter muito manejo de boas práticas, né? Então, volto no meu discurso lá atrás. Não adianta eu iniciar trabalhando com uma gota muito fina em uma condição boa de meteorologia, e ao longo do dia eu vou perdendo essa condição boa de meteorologia e essa gota fina ela tem um potencial de deriva maior. E eu, por teimosia ou por um problema aí talvez de manejo das pontas, continuar com essa gota fina sabendo que eu vou perder até 1/3, até 40% das minhas gotas antes de atingir o alvo, tá? Então eu preciso manejar, aí usar uma gota de tamanho diferente, observar a questão das áreas vizinhas, né? Sempre evitando ao máximo aí conflitos com a questão de vento, tá? Então isso é muito importante. Para herbicida, né, professor, eu acho que é muito importante a gente puxar o gancho aí e explicar também um pouquinho sobre a inversão térmica, corrente convectiva, que é a ausência de vento, tá? Nunca fazer uma aplicação... Muitos acham que é melhor aplicar sem vento, né? Esse é um erro que está enraizado, né, professor? É o contrário, né? Eu preciso sempre ter um pouquinho de vento. Aplicações com zero vento, elas podem ter dois fenômenos bem conhecidos, né? Que são a inversão térmica e a corrente convectiva. Então, a corrente convectiva leva essas gotas mais finas com uma corrente de ar ascendente, e a inversão térmica é uma camada de atmosfera parada que fica depositada ali sem descer até o alvo, e ela fica flutuando e acaba indo para longas distâncias, né? Então esse é um problema que a gente tem que tomar cuidado. Até dentro disso que você está colocando, o Luiz Antônio fez uma pergunta aqui relacionada às novas tecnologias. Nós teremos no mercado logo novas tecnologias de tolerância aos herbicidas auxínicos, né? Aonde a tecnologia de aplicação vai ser fundamental, né, para a gente ter sucesso nessas tecnologias. Eu gostaria que você, nesses nossos 5 minutos finais aí, discutisse um pouco essa tecnologia e te colocasse para o pessoal o que deve se atentar na adoção dessas tecnologias. Ótimo. Professor, muito bem colocado. Acho que a gente não poderia fechar de maneira diferente, né? Eu sempre costumo brincar com o pessoal aqui que a gente não pode perder essas tecnologias num curto espaço de tempo e lá na frente olhar e falar, nossa, a gente perdeu porque aplicou errado, né? Acho que a gente tem tanta tecnologia, tanta informação, que eu acho que dá para a gente fazer um manejo correto dessas novas tecnologias e que a gente consiga ter essas novas tecnologias disponíveis por muito tempo, evitando resistência e evitando a questão de deriva. Bom, os dois principais pontos dessas plataformas, olha só, né, vai de encontro com o que a gente está falando até agora, né, que é a escolha da ponta de pulverização correta. Todas essas tecnologias, elas recomendam pontas de pulverização com indução de ar. Pontas com indução de ar, elas reduzem o percentual de gotas deriváveis e elas aumentam o tamanho de gotas, então é uma gota de grossa para cima, uma gota que resiste ao processo da deriva, tá? As plataformas e as tecnologias em si, elas mostram a vazão ou o volume de caudas recomendado, então sempre acima de 100 litros por hectare. Então esse é um ponto crucial para a gente observar. E observar as questões meteorológicas. Acho que vai de encontro no que a gente acabou de falar, né?
principalmente para aplicação sem vento, questão de inversão térmica e corrente convectiva. Então, quando eu faço a associação, professor, do produto na dose correta, da máquina calibrada, da ponta de pulverização correta, do volume de caudas correto, e da tecnologia de aplicação vinculada à janela de aplicação dentro da recomendação meteorológica, a chance de sucesso é altíssima, né? Logicamente, se eu sair fora em algumas delas, eu estou colocando a aplicação em risco. Então, eu tenho que observar aí como um todo, tá? Acho que isso é muito importante para a gente sempre estar atento aí. E aí que vem a questão da importância do treinamento, né? Da capacitação do aplicador, claro que tem o equipamento que tem que ser passado para esse aplicador, claro, mas o treinamento dele vai ser fundamental. Ele tem a percepção do momento em si, né? De estar aplicando, realmente muda muito a condição de ambiente, do ambiente naquele momento, ele tem que dar uma diminuída ou de repente parar de fazer a pulverização, retornar a outro momento, vai ter que ter muito mais cuidado em relação a esses aspectos, né? E cada vez mais o processo de tecnificação dos equipamentos vai ajudar bastante, mas vai depender muito daquela pessoa que vai ficar comandando o processo, né? Então, o treinamento vai ser fundamental, né? Sem dúvida. A gente faz muito isso, né, professor? Temos a oportunidade de fazer isso juntos, né? Eu acho que capacitar e treinar pessoas é a chave do sucesso, né? Eu acho que a gente acaba vendo isso cada vez mais a cada ano que passa. E entra um outro ponto muito importante que o pessoal sempre torce o nariz e eu não poderia deixar de falar, que é a questão de descontaminação dessas máquinas, né? Exatamente. Então, como nós vamos ter áreas com a tecnologia e áreas sem a tecnologia, e essa máquina ela vai trabalhar nas duas, eu preciso ter um processo de descontaminação muito bem feito. E não é uma prática muito comum, né? Geralmente a gente vê nas propriedades usar, guardar o pulverizador e só vai trabalhar com ele, mexer com ele quando for usar de novo, né? Então exatamente, é uma reeducação. É uma reeducação, sem dúvida, sem dúvida. E assim, ó, Rodolfo, nós vamos em quase nosso tempo encerrando aqui, mas dentro desse processo de reeducação, eu acho que tanto a Agroefetiva quanto a UPERB, né, são parceiras do produtor nesse processo da informação, né? A Agroefetiva na parte de tecnologia de aplicação tem uma expertise todo, né? Então eu sugeriria para o pessoal que ainda não segue a Agroefetiva que você desse o endereço para o pessoal aí poder seguir, embora eles possam pegar na página da UPERB, mas de qualquer maneira fica à vontade para deixar esse espaço final aí para a gente ter esse contato de vocês. Sem dúvida, professor. E o legal é que a gente sempre nós buscamos levar informações, né? Sempre mostrando trabalhos referenciados para o pessoal conseguir achar com link, acesso fácil e conseguir tirar dúvidas. Então, Instagram, Facebook, YouTube, todos eles como Agroefetiva, tá? Então, é bem fácil de achar, as redes sociais estão aí cada vez mais ajudando a gente, né? Rodolfo, eu gostaria de agradecer muito a participação, né, tua, e dizer também que os teus parceiros te liberaram lá, né, para você participar, né? Então é muito gratificante para mim, principalmente, que acompanho vocês, o trabalho de vocês nesse tempo todo. Muito obrigado pela participação, um grande abraço para vocês. Professora, a gente que agradece, como eu disse lá no início, é um prazer participar, a gente estará sempre à disposição aí para fazer mais ações juntos para ajudar o pessoal. Grande abraço e bom descanso. Obrigado e agradecer ao pessoal que nos acompanhou aqui, continue nos acompanhando na página, a gente vai ter muita informação aí para passar para vocês e sempre com essa parceria com a Agroefetiva. Uma boa noite a todos.